espero te encontrar muito bem nesse dia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sara e esse canal é Entre Linhas e Consciência. Canal que foi desenvolvido para que a gente pudesse fazer algumas leituras espíritas e refletir um pouco sobre essas leituras, tá bom? O livro que eu tô lendo é o De Jesus para Você. A gente já tá no finzinho desse livro, tem vários vídeos falando sobre as reflexões que tem nele, que são reflexões muito profundas, muito bonitas, e eu convido você a fazer uma retrospectiva, dar uma maratonada no canal e verifica tudo direitinho. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, tá bom? O capítulo que a gente está lendo hoje é o 43, a eficácia da prece em favor do suicida. A oração é um recurso mental de poder extraordinário. Podemos orar pelos encarnados e pelos desencarnados, por nós mesmos e pelos outros. Através da oração, não podemos mudar o curso dos resgates necessários, em nós ou nos outros, mas podemos confortar e ser confortados. Quando bem utilizada, ela amplia nossa receptividade, favorecendo aos bons espíritos nos inspirarem. Quantos problemas poderiam ter morrido no nascedouro se o recurso da oração sincera tivesse sido utilizado? A oração feita com amor gera ondas mentais que se propagam no espaço em direção ao alvo para o qual é endereçada. No caso específico de espíritos sofredores, ela proporciona alívio e conforto espiritual. No entanto, muitas pessoas, mesmo aquelas que são conhecedoras do poder da oração, externam certa dúvida quando se trata de orar pelos que se suicidaram. Certamente supõe que o suicida, sofredor de dores inimagináveis, como relatam algumas obras espíritas, permanecendo longo período em total perturbação, dispensariam o recurso da oração. É como se imaginassem um determinismo que a oração não poderia mudar. Comete grande equívoco quem defende essa tese. É, no mínimo, uma prova de desconhecimento a respeito do assunto. Os efeitos da prece acontecem através de mecanismos não totalmente conhecidos por nós humanos. Os relatos feitos por desencarnados que foram vítimas de suicídio comprovam a eficácia da prece e revelam ser ela uma importante caridade realizada em benefício desses sofredores. A oração é um recurso algumas vezes esquecido, porém poderoso a qualquer circunstância. Claro que não podemos interpretá-la como um recurso mágico para isentar o devedor do débito, mas com certeza lhe dará um conforto e forças para reagir, impedindo em alguns espíritos o prolongamento desnecessário do seu sofrimento. Para melhor esclarecimento a respeito do assunto, consideraremos duas situações colhidas do livro Memórias de um Suicida, recebido mediunicamente por Ivone de Amaral Pereira. Espíritos resgatados das zonas de sofrimento em recuperação nas colônias espirituais. Comentário de Camilo Cândido Botelho. Da Terra, todavia, não eram raras as vezes em que discípulos de Allan Kardec emitiam pensamentos caridosos em nosso favor, visitando-nos frequentemente através de correntes mentais vigorosas que a prece santificava, tornando-as ungidas de ternura e compaixão, as quais caíam no recesso das nossas almas cruciadas e esquecidas, quais fulgores de consoladora esperança. O capítulo Jerônimo de Araújo Silveira e Família, páginas 105 e 106. Espíritos ainda não resgatados. Comentário de Ivone Pereira. Certa vez, há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Estava enlouquecido, atormentado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. E Charles, tristemente, com um acento indefinível de ternura, falou: aqui só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor, santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. Capítulo Os Réprobos, nota do médium, número 3, página 49. Dei-me conta, então, de que a morte não me matara e de que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus e de minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia esta força foi tão grande que me atraiu. Aí eu vi você nesta janela, chorando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito, quem é? Quem é que está pedindo a Deus por mim, com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu. É uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito
e a partir daí passei a vir aqui sempre que você me chama pelo meu nome. Dá para perceber nesses exemplos que a oração também para os casos de suicídio tem o poder de lenir a dor e aplacar o desespero da vítima. Nessas condições, poderá acontecer a mudança gradativa dos painéis mentais gerados pelo sentimento de culpa. À medida que surge o arrependimento sincero, os samaritanos da espiritualidade resgatam a vítima das regiões de sofrimento para uma colônia espiritual. Então, nesse capítulo aqui, ele fala um pouco de como a prece ela é eficiente para vários casos, mas principalmente o livro aborda o suicídio. Eu li esse livro, Memórias de um Suicida, é um livro bastante denso. Ele tem muitas passagens assim que marcam muito o leitor, porque ele traz um realismo que você se sente fazendo parte daquele sofrimento dos personagens, né? O personagem principal é Camilo, que inclusive foi um escritor muito famoso. Esse é um livro muito bom, vale super a pena ler. Nos ensina muito, mas ensina muito também sobre a eficácia da prece. E é importantíssimo que a gente tenha essa consciência de que todos os momentos em que a gente puder fazer uma oração por aqueles que sofrem, por aqueles que já se foram, por aqueles que foram de forma trágica, que cometeram suicídio principalmente, que é algo que é uma infração muito pesada contra as leis de Deus, que causa no próprio espírito que faz isso um arrependimento muito profundo. Eu tenho relatos de situações em que o espírito ele se arrepende instantaneamente. Assim que ele se dá conta do que ele fez, ele se arrepende de ter feito. Então, você levar uma culpa, um arrependimento, sabe Deus por quantos séculos, é muito pesado. Então, toda oração que a gente puder fazer é muito positiva. Tem pessoas que acham que você vai atrair aquele espírito sofredor, que ele vai ficar ali atormentando. Então é importante que a gente quebre esse padrão de pensamento, porque todo bem, toda caridade que é feita, ela nunca vai trazer um retorno negativo. Toda oração encaminhada e direcionada a esses espíritos que estão em sofrimento, sem dúvida nenhuma, ela só vai fazer bem, tanto para quem oferece a oração e para quem recebe também. Então, que a gente possa ter essa consciência e todas as vezes em que a gente tiver oportunidade de sentar, de se recolher para fazer a nossa oração, a gente envolva esses irmãos em sofrimento nessas nossas orações, para que eles recebam essas bênçãos divinas sobre eles. Esse mesmo livro, Memórias de um Suicida, ele conta como ele vê as gotículas assim de luz caindo ali no Vale das Sombras, no Vale dos Suicidas, e ele pergunta aos mentores o que significa aquilo e eles explicam que são as orações das pessoas que descem em forma de gotículas de luz. Ele fala até a cor, é muito bonita essa passagem. Então, é a prova viva de que todo o bem que a gente faz, ele realmente, quando tem fé, quando tem verdade, ele consegue alcançar quem mais precisa daquelas orações, daquele bem que a gente ali compartilha. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente faça as nossas orações, que a gente peça não só por nós, não só pelos nossos familiares e amigos, pessoas próximas, mas principalmente por aqueles que estão muitas vezes nos hospitais, muitas vezes nas ruas, em sofrimento e que precisam também dessa ajuda, dessa colaboração, dessa nossa oração, desse nosso amor, porque é um momento que a gente se une aos nossos irmãos que estão em sofrimento, que somos todos irmãos. Então é nesse momento que a gente deve lembrar disso, que existem pessoas que estão ali perdidas, muitas vezes longe de qualquer expressão de amor, qualquer expressão de paz, qualquer expressão de bondade. E essas orações chegam como um bálsamo, muitas vezes acalmando ali as angústias, as dores, pela ausência de desenvolvimento espiritual, eles sentem como se fossem físicas. Muitas vezes também pela a forma que foi agredido o corpo físico, o perispírito, ele também carece de socorro, de ajuda, ele também adoece e as dores elas são como se vivos eles estivessem. Então que a gente tenha essa compaixão dos nossos irmãos e coloque todos eles em nossas orações. Espero que essa mensagem tenha chegado até você, que faça você refletir, que faça você analisar se você tem feito isso. Se não tem feito ainda, passe a fazer. É sempre a oportunidade da gente melhorar é hoje.
A oportunidade da gente fazer coisas novas, coisas positivas é hoje, é agora. Todos os dias é dia de se fazer o bem. O que passou, passou, não importa. Hoje é o melhor dia para a gente fazer o bem. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e fica com Deus.